Hoje eu estou com o Dr. Francis Silveira, psiquiatra, meu ex-colega de faculdade, né? Passamos momentos aí felizes, né, Francis? Caronas em viagens por muito tempo. Então, assim, para mim é muito especial, tá? Tê-lo aqui. Eu acompanho a sua trajetória aí como profissional e você compartilha, né, segmentos da sua vida aí conosco. E assim, eu fico muito feliz, muito honrada por ter essa oportunidade de falar sobre esse tema com você. E muito feliz o profissional que você se tornou. É um exemplo mesmo, viu? Eu falo, eu como colega, você é um exemplo para mim. O que você posta, né, para a gente no dia a dia, mostrando, eu acho muito interessante o compromisso, né, que você demonstra com os pacientes e também como você valoriza a família. É muito, muito bom. Então eu fico muito feliz mesmo, Obrigado. certo? Eu também sou médica, né? Eu não sei as pessoas aí que talvez que te sigam. Então eu sou médica da família e da comunidade. Hoje terminando aí uma outra residência de medicina nuclear. E são temas muito diversos, apesar de que a gente tem alguns exames que podem ajudar a psiquiatria, mas o dia a dia, né, esse contato que você tem é bem diferente com o meu. Então, pessoal, o tema de hoje é o suicídio. Nós estamos no mês de setembro, terminando o mês de setembro, que é o mês amarelo. É um mês dedicado à prevenção do suicídio. Então, é uma luta pela vida que, de fato, deveria se estender por todos os dias, não é isso, Francis? Com certeza. Nós temos, nós temos aproximadamente 12 mil mortes por suicídio no Brasil e quase 1 milhão em todo o mundo. É um número bem expressivo. E esse assunto, querendo ou não, ele é bem pouco discutido. Não sei se é só pelo ser estigmatizado, as pessoas terem medo, ou simplesmente porque as pessoas não compreendem. Então, eu já vou começar com a minha primeira pergunta para o Dr. Francis. Por que fala-se tão pouco? Você acredita que as pessoas que perderam alguém devido ao suicídio, elas ficam estigmatizadas por isso, Francis? Pela trajetória, né, desse estudo da suicidologia, nós vemos ao longo dos anos, do mundo, né, até questões que variavelmente vai desde questões expressamente da religiosidade e criaram-se muitos mitos em torno do suicídio. E por vezes havia também até uma romantização pela filosofia, né? Não, vamos dizer, Platão já até falava-se a favor que o indivíduo poderia cometer ato contra si desde que ele exercia a sua liberdade, né? O seu livre-arbítrio. Mas, tempos atrás, vamos dizer que criou-se um mito, e isso estigmatizou muito as doenças mentais em torno disso aí. Que é sabido que, chegando até 96% dos pacientes que cometem suicídio, se relacionam a algum transtorno mental. 60% desses pacientes que cometem o suicídio, eles têm depressão. Então, um número alarmante. Haja vista que, em torno disso aí, foram criando essas verdades, né? E as pessoas pararam de falar. Então, criou-se esse mês de setembro para que se pudesse divulgar amplamente, se falar mais. Porque é entendido que a escuta é o instrumento mais importante no combate ao suicídio, na prevenção do suicídio. Então, daí se a verdade é sendo restabelecida ao longo dos anos. Mas a trajetória realmente é essa. Porque as pessoas criaram um mártir ali em torno da morte de si e acaba que, desde as filosofias antigas, né? Então, romantizou muitas coisas nesse sentido. É bem interessante mesmo, né? Se a gente for abordar como o suicídio ele era tido no decorrer da história. Porque nós temos, por exemplo, atos em guerra que a pessoa que perdia, ou também atos em que a pessoa passava por alguma vergonha, se matar era honra, né? Situações, por exemplo, você falando aí, entrando em filosofia, a gente tem lá o Schopenhauer, né? O Nietzsche, eu acho que Nietzsche é muito conhecido também por essa questão da filosofia. Então, ambos falam, não falam que o suicídio era um ato imoral, né? Ele poderia, inclusive, ser praticado. Por exemplo, para Nietzsche, o suicídio era um momento
que a pessoa poderia, o fazia na presença de outros, agradecendo a sua vida, as suas conquistas e se despedindo das pessoas. Então, é muito diferente do que a gente tem hoje, né? E uma coisa bem interessante, que eu acho que é de Schopenhauer mesmo, que ele fala o seguinte, que a partir do momento que você abandona, dedica, decide tirar a sua própria vida, você não está negando somente o sofrimento, mas você também nega os prazeres de toda dessa vida. E uma outra questão que você levantou, doutor Francis, até sobre a própria religião. Então, nós temos religiões que pregam, né, utilizam do suicídio para conseguir algo, que é exemplo do islamismo, que a gente tem os homens-bombas, que se matam em nome de algo maior, se matam em nome de Deus, né? Acredito, inclusive, que depois dessa morte vão encontrar o paraíso dessa forma. E nós temos outras religiões, que são as maiores religiões aí do mundo, né? Católica, protestante, evangélica, que já falam de uma forma diferente, né? Que até dizem que quem o comete não alcança esse paraíso. E eu fiquei bem intrigada com relação a isso, até para a gente conversar aqui. Porque, assim, eu acho que cada um tem direito de ter a sua opinião. Eu vejo que a religião é um meio, inclusive, de te ajudar a sair de algum problema, mas eu acho que alguns pontos são muito delicados, né, que podem, inclusive, vir a piorar. E um seria esse. Então, eu fui atrás de uma pessoa muito conhecedora da parte evangélica, que é uma prima, Simone Carvalho. Ela conhece toda essa parte da Bíblia, né? Então eu fiz uma pergunta para ela e também assisti uns vídeos de um padre, né? Que é um padre famoso, padre Fábio de Mello. E eu achei bem interessante que, sem comunicar, óbvio que eu não comuniquei com o padre, né? Mas assim, sem falar para ela o que eu tinha visto, ela me respondeu a mesma coisa que ele prega, que não se sabe. A verdade é essa, que não se sabe. Quem somos nós, né, para falarmos a respeito, para dizer o que será, o que não será. E que entre o último suspiro, a frase era, entre o último suspiro e a eternidade paira um abismo de misericórdia. Então eu achei bem interessante essa visão que hoje, inclusive, as religiões estão tendo, mais cuidadosas e cautelosas e respeitosas com a pessoa que sofre, porque a pessoa, ela sofre, né? E a gente não pode negar isso, fechar os olhos para isso, não é mesmo? Com certeza. Isso é uma opinião, né? A gente acaba externando opinião também, né, doutor? Fato. E por que as pessoas se suicidam? Variavelmente, eu cito bem a questão mesmo do adoecimento, são as pessoas que estão adoecidas. É que a pessoa que comete suicídio, a maioria das vezes, são pessoas que tendem a ter um comportamento mais impulsivo. Que uma hora que a pessoa pensa em suicídio, que tem aquela ideação que persiste, ela tem esse ato mais impulsivo. Então, 70% se torna isso aí em uma hora. Então, tratar o adoecimento mental é primordial. Então, as pessoas suicidam porque estão adoecidas, verdadeiramente. Então, quer fazer renúncia de si. Na verdade, alguns autores, né, até acaba trazendo como uma renúncia individual para também chamar a atenção para uma crise coletiva, né? E isso leva a uma experimentação, né, de uma dor a ser externada para o mundo, né, coletivo. Então, dessa forma, é um ato social, na maioria das vezes, e que está ali acoplado a um adoecimento ainda em curso, que a pessoa ainda não buscou um tratamento e não buscou um diagnóstico que se faça e receba o tratamento devido. É assim que acontece a maioria das vezes. Haja vista que 60% das pessoas que cometem suicídio, o ato em si, estão depressivas. É um transtorno afetivo bipolar em fase depressiva, transtorno de personalidade em algumas vezes. A gente chama atenção aqui para o transtorno borderline, que ali está em torno até de 12% dos casos que cometem ou tentam suicídio. E isso leva a essa análise complexa, né? Porque o ser ele é individual, mas inserido no contexto social. E tem repercussão no seu contexto ali, social, familiar, entre outras, né? Mas
é preponderante dizer que as pessoas suicidam porque estão adoecidas. Embora há um artefato ali social, chamar a razão, porque a crise social aí que está em iminência. Obviamente, a gente nota aí essa questão hoje do nosso tempo, né, pós-pandemia, ou desse tempo de pandemia, né? As pessoas estão muito solitárias. E, na verdade, a solidão é a maior pandemia de todos os tempos. A solidão tem várias manifestações clínicas, de que vai desde tristeza profunda até isolamento afetivo, social e afetivo, né? Então, nessa forma, as pessoas tendem a cometer suicídio, a tentar renunciar a alguma dor, àquela situação. Mas, de certa forma, expressar uma indignação social. De certa forma. Interessante. Não, interessante esse ponto, né, essa colocação que você fez. Acho que a pessoa que não vive, né, isso, ela não consegue dimensionar, né, dimensionar esse sentimento, essa necessidade de não sofrer mais. Porque as pessoas que não vivem, elas conseguem saber que determinados atos são passageiros. E que a gente consegue ver. Tem até filósofos que dizem assim, que a vida é um pêndulo que oscila entre tédio e tristeza. Eu acho que esqueci a palavra, mas é meio que isso. Então, assim, é tão profundo, né? São sentimentos tão profundos com relação ao dia a dia, com relação à pessoa, com relação à vida, que as demais não conseguem ter essa dimensão desse sofrimento em si. Eu achei interessante... pode falar. Porque verdadeiramente pulsão de morte, até pela visão psicanalítica, todos nós podemos passar ao longo da vida. Agora, é importante dizer que existem ideações suicidas e pensamentos de morte, são questões diferentes. E os comportamentos suicidas que estão ali relacionados. Então, de certa forma, a dor da alma é uma coisa bem, né, um pouco invasiva, é um corte que nós não conseguimos comparar. É até importante que os familiares entendam que colocar no lugar do outro não quer dizer que precisa te falar que sabe o que ele está sentindo, porque verdadeiramente não. Né? Que as pessoas têm mania de falar, eu sei o que você sente, tenta se expressar assim. Então, às vezes as pessoas até colocam no lugar do outro, mas é difícil de se comportar de verdadeiramente ali no lugar do outro. O comportamento é bem distinto do que de fato é, né? É a empatia, né? Mas é verdade, bem interessante. Eu até te apresentei para você, e vou referir esse assunto aqui, de um estudo do filósofo, sociólogo, antropólogo do século XVIII, Emile Durkheim, e que é o primeiro livro não médico que tratou do suicídio. E ele trouxe uns resultados que eu achei bem interessantes. Ele comparou alguns determinados grupos, avaliando quem se suicidava mais. Então, nesses grupos, ele fez o seguinte, ele comparou católicos e protestantes e viu que católicos se suicidavam menos, muito devido ao maior controle social que os católicos têm. As outras grupos foram quem se suicidava mais? Pessoas solteiras, entre as casadas, né? Pessoas sem filhos versus a pessoa que tem filho. É maior em soldados que em civis. E maior, isso eu achei bem interessante, ocorre mais suicídio em tempo de paz do que em tempo de guerra. Eu não pensava assim. Assim, para mim, isso foi uma novidade, esse dado que ele trouxe. Porque tem todo esse desastre envolvendo, né? A gente vendo pessoas falecer, mas talvez em contrapartida a pessoa tenha um ímpeto de sair dessa, de lutar por alguma coisa, talvez seja isso. Mas achei bem interessante. Então ele foi o primeiro que trouxe essa questão social influenciando o suicídio. Não era só uma questão pessoal, não era só uma questão de personalidade, mas também essa questão social. E nisso, eu não sei, Francis, eu até passei para você e lerei aqui, eu não sei se vocês na psiquiatria também abordam essa mesma terminologia, mas ele classifica o suicídio em 3 tipos de suicídio.
O anômico, que é aquele suicídio devido à ausência de regras sociais. Então a pessoa está vivendo num caos social. Nisso eu tinha até pensado na questão da guerra, né? E um dos exemplos que é dado são as crises econômicas. Então, até a gente pode até trazer para esse momento de pandemia agora, né? Tem muita gente aí com um desastre financeiro que foi causado por esse problema e a gente, de fato, vê aumento de questões de suicídio, depressão e todas essas questões. O outro tipo de suicídio que ele diz é o suicídio altruísta. As palavras, às vezes, não têm uma certa conexão, não é um significado natural, etimológico da palavra, não. Mas altruísmo nessa situação já é excesso de regulação do indivíduo pelas forças sociais. Então, é aquele oposto. Então, por exemplo, morte impulsionados por causa política, por causa religiosa, como exemplo são os homens-bomba, né? Então, a pessoa que os terroristas que entraram no avião, derrubaram as torres gêmeas, e a gente tem vários exemplos a respeito. E a terceira e última é o suicídio do tipo egoísta. Mas isso quer dizer o seguinte, que as pessoas elas se sentem desintegradas nos meios sociais. Então, hoje seria o fator predominante, na época também, né, que ele investigou esse século XIX, era predominante também. E essa questão de estar sentindo-se desintegrado significa, por exemplo, você não se sente bem no seu ambiente de trabalho, familiar, até fim de relacionamento, está dentro desse tipo de suicídio. Alguma consideração? Falei demais, né, Francis? Fazer uma consideração, porque essa replicação do estudo do Durkheim, ele, até hoje ainda vai de encontro aqui a algumas análises até epidemiológicas do nosso meio. Você vê que no Texas teve uma replicação atual, que um ponto de queda no desemprego está associado a um aumento da taxa de suicídio até 1,6. Então, perdeu um ponto de desemprego, né, caiu a taxa, aumenta em 1,6% o suicídio. O Durkheim trouxe um estudo bastante de maneira coletiva, mas ele também trouxe a significação do individual, que o ser, ele tinha essa questão da significação do suicídio pessoal, mas que trazia uma denúncia do sujeito em uma crise, de uma maneira geral, coletiva. Então, é bem atual esse estudo dele, embora de 1897, até hoje ele é replicado em nosso meio. E, dessa forma, nós observamos ainda essa interessante análise por esse que estudou, né, a sociologia aí de tempos tão modernos ainda, né? Até hoje sendo replicado. Muito bacana essa convicção dele aí, que ainda é replicada em nosso meio. Certo. Eu gostaria de interromper aqui um pouquinho, tem tantas pessoas queridas entrando na live, e tem uma delas que está sempre aí comigo, a Claudinha, acabou de entrar a Claudinha Pérez, e doutor Francis entrou, um papa da neurologia e da medicina nuclear, aí agora na nossa live, o doutor Lauro. Ele é um neurologista, mas fez medicina nuclear e dá palestras para a gente aí nos nossos congressos na parte de PET cerebral. Então, assim, que legal que ele está aí. Obrigada, viu, doutor Lauro? E a hora que vem estarei com você. Falar isso para ele. Bom, vamos lá então, doutor, voltando. Qual a faixa etária mais suscetível a cometer o suicídio? Nos últimos tempos, a faixa etária que tem aumentado muito, a gente observa nos jovens, né? Pelas suas vulnerabilidades. Mas os extremos disso é muito importante dizer, porque também a faixa etária após os 65 anos é uma faixa etária que está, no momento, também em ascensão. É a taxa que mais comete suicídio. A taxa que mais aumenta nos jovens, mas a taxa que mais tem a proporção aí aumentada nos idosos, né? E agora, né, com esse evento de pandemia, isolamento social e distanciamento afetivo, os idosos cada vez mais solitários. E isso faz com que, de fato, aumente esses números. Olha só, o Brasil, a taxa por 100 mil habitantes é 4,6 por 100 mil. E no mundo é 14,5 em média. Então, nós temos um aumento, não um crescente aumento, porém,
estamos em 61º no mundo, então não é tão alto assim no Brasil, embora está em ascensão aí essa taxa de suicídio, certo? E nessa questão do idoso, qual o motivo principal? É a solidão ou é aquela sensação de que cheguei no final da vida, não cumpri, não realizei o que eu gostaria de ter realizado e sente aquela frustração? Vai desde fatores econômicos até mesmo de comorbidades clínicas associadas. Esses pacientes têm aí, né, cardiopatias, doenças, né, metabólicas, entre outras tantas que está ali relacionado ao fim da vida. Então, esse sentimento de finitude está relacionado aí a essa aumento de taxa de mortalidade por suicídio nos idosos. E também a solidão, obviamente. Certo. E com relação aos adolescentes, doutor Francis, porque quando nós falamos de adolescente, a gente imagina que é aquele momento da vida em que nós devemos ter mais entusiasmo, porque são enormes as descobertas. A gente tem até aquele tempo que fala que o adolescente ele está grávido de si mesmo, porque ele vai parir, né, dar à luz ao seu novo eu. É um processo, né, de transformação psicológica do corpo, tem todas aquelas questões hormonais, tudo envolvendo. Então, o momento que era para ser tem coisas novas acontecendo, nossa, eu consigo realizar isso, existem outras possibilidades, né, envolvendo, começa a sair, vai poder dirigir. Então, são várias coisas que, teoricamente, teriam que trazer alegria. Por que que esse jovem, ao contrário, ele deseja morrer e ele chega a tirar a sua própria vida? Estamos vivendo tempos difíceis nessa juventude, né? Principalmente relacionado pelo imediatismo. As pessoas ali estão tendo que preencher o vazio ali existencial por uso, em alguns momentos, de substância psicoativa. E sabido também que tem a questão neurológica, neuroendócrina, que está ali relacionada. O cérebro ainda está em formação. E a privação de sono por jogos, games, e entre outras faltas de regras, né, pré-estabelecidas pelos pais, possa ser gatilho, né, e desenvolver aí adoecimentos mentais. Em sua grande maioria, depressão. Como qualquer outra faixa etária, está relacionada. Embora essa juventude, de maneira geral, ali pela acomodação das podas neuronais que ocorre nessa faixa etária de estirão e tudo mais, possa também estar relacionada à impulsividade. Eu costumo dizer que o tripé do suicídio é impulsividade, desesperança e depressão. Então, sempre se relaciona a isso daí. Porque os jovens, deliberadamente, né, pelo imediatismo, pela busca incessante dos prazeres ali, então acaba tendo essa desenvoltura ali e um prejuízo no seu temperamento, nesse desenvolvimento. E por falta de regras, e restabelecimento de regras, que os pais cada vez mais ocupados, transferindo uma obrigação que é dele para terceiro, para a escola, né, ocupando o tempo do adolescente, e falta tempo para o afeto, né, que é o principal. Então, as pessoas estão cada vez mais conectadas tecnologicamente, mais distanciadas efetivamente. Então, nós estamos em tempos de desconexão afetiva e conectado de maneira muito intensa por tecnologia. Isso tem contribuído aí pelo aumento da taxa de suicídio nesses jovens. Acho que aqui nessa questão tem tanta coisa, né, para ser colocado, porque o adolescente, de fato, ele está aprendendo, ele tem que ser amparado, né? É aquele momento que eu acredito que o adolescente, eu lembro, né, quando eu era adolescente. Então, por exemplo, a gente não acredita na finitude das coisas. Se você perdeu o seu primeiro amor, você acha que nunca acabou, que você nunca mais vai amar, né? E assim, não sabe de nada, a verdade é essa, tá? As coisas estão simplesmente conhecendo, e o adolescente ele não tem, né, essa noção, não tem a resiliência, tudo isso começa a ser construído a partir desse momento. Eu achei interessante aí você colocando essa questão do imediatismo, porque é isso que a gente percebe, né, doutor Francis? Que tudo, hoje, o jovem principalmente, ele quer tudo para agora.
A gente mesmo, quando a determinada coisa que a gente deseja demora, a gente já fica um pouco ansioso, né? E o adolescente em si, a ansiedade é bem mais. E a sensação que eu tenho é que nós temos criado uma sociedade assim com pessoas um pouco mais fracas mesmo, não só psicologicamente. É questão de atitude, a sair da inércia, né? Ou seja, Hoje, até. acaba que não está contentando com o que tem nem com o que é. E essa, variavelmente, essa falta de saciedade, né, acaba levando a alguns destemperos, né? Principalmente no desenvolvimento do temperamento, né, do caráter nessa fase tão importante da vida, né? Esse ciclo aí que se É, aí que traz esses prejuízos, né, do desenvolvimento do ser humano de maneira geral. Então, esse imediatismo realmente eu acho que é agora e não saber esperar acaba trazendo algumas lacunas aí e crises existenciais, originariamente levando à desesperança, depressão e atos impulsivos ali culminando no suicídio em si. é. Essa questão que você disse aí, da pessoa não estar satisfeita, né, com o que é e com o que tem. E a gente vive uma sociedade que só prega isso, né? O Né? ser não dá ibope, né? Ó, Até tinha colocado lá que é aquela questão de a pessoa ter alguma angústia, ela é vista, ela é tida como fraca, né? Ela é tida, enfim, não dá ibope. E ninguém quer ficar escutando isso, né? Ninguém quer ficar escutando problemas. E na verdade a gente tem que no dia a dia criar ferramentas para transformar, por exemplo, esse momento de angústia em um movimento para você sair dessa inércia, para você ser mais criativo, desenvolver algo melhor. Eu até costumo dizer assim, ser realmente uma própria fênix, né? Ressurgir das cinzas, porque tristeza a gente vai passar, não tem como. Então é essa tentativa, essa resiliência, que isso deveria ser mais instigado nas pessoas, né? é que todos os sentimentos devem ser vividos. As tristezas, as frustrações do dia a dia, as emoções de maneira geral. As pessoas não estão sabendo viver de maneira proporcional àquilo ali, a um sentimento ali de vazio e aquilo perpetua, né? E perde a esperança de ter um dia melhor. Isso que tem trazido aí uma certa angústia nesses adolescentes e na população de maneira geral. Né? Esse tempo de pandemia é maneira de a gente ter resiliência e trazer alguns ressignificados, né, para uma vida mais adequada, né? Porque frustração faz parte da existência, não tem jeito de a gente fugir disso. É um É, fato. é um fato. Doutor Francis, como identificar essa pessoa que quer se suicidar? Quais são as ferramentas, os sinais? A grande maioria das pessoas ali vai desde de alterações do afeto, das inexpressões, das questões de que vai de isolamento, até mesmo na expressão da fala, né? As pessoas falam, ó, eu quero dar um cabo a isso, não estou suportando mais o fardo da vida. Então, são essas expressões de convívio mesmo, eles têm até a dor, e as pessoas tendem a não acreditar, né? Porque as pessoas hoje, nesse tempo moderno, não têm a sabedoria do saber ouvir, que é tão primordial nesse momento, né? A pessoa está ali tentando se expressar e acaba sendo tida ali como frescura, depressão, isso aí, né, é falta de Deus. Então, as pessoas tendem a trazer de maneira bem a expressar mesmo essa falta de emoção, a falta de energia, falta de prazer com a vida. Então, demonstra ali todos esses sentimentos ali de menos-valia. Então, sempre ali traz algo que possa estar aos nossos olhos. Porque quem suicida fala, não é o contrário, né? Quem suicida fala e ali tende a cometer ato. E tem que procurar ajuda profissional para tratar a causa dessa, porque a grande maioria relaciona com doença mental. Em torno de até de 96% relaciona ao transtorno mental. Outras causas ali se citou muito bem, que vai de cultura, de religião, mas a grande maioria é doença, precisa ser tratado. Igual trata outras doenças crônicas, né? Tem que ser tratado também a depressão, a ansiedade, a bipolaridade, né? A personalidade também tem alguns tratamentos ali importantes que posso fazer. Somente aquelas do tipo instável, né? Borderline, tem que ser tratado.
E aí os sinais são Eu, toda que as pessoas criam mito, né? E preconceito. E, é, e acaba criando a fobia desse indivíduo, afastando mais ainda. é, assim, eu tive pouca prática mesmo com o assunto, ainda bem, né? Eu falo ainda bem, assim, porque no meu dia a dia, realmente, consultório, isso foi bem pouco. E uma coisa que eu sempre escutei de famílias é falando assim, ele só quer chamar atenção. Então, a própria família, né, parece que não acredita. E em alguns momentos acaba acontecendo no final. O estudo do Kay trouxe isso, né? Na verdade, o indivíduo quer chamar a atenção da sociedade, realmente, mas coloca aí uma denúncia de si mesmo para poder mostrar que a sociedade está em crise, não eles. As pessoas não têm tempo mais para poder escutar ninguém. Acaba cada um seguindo um paradoxo aí, e aproximando cada vez mais do fim da vida, sem perceber. Eu imagino que para a família é bem difícil, até no sentido assim de ela não virar refém da situação, mas não deixar de forma alguma de manter-se atenta. Então, deve ser É, muito complicado mesmo. Né? entender, aproximar essa pessoa do profissional adequado. A família pode fazer muito, porque a maioria das vezes é a situação de ser julgado, né? E acaba afastando o indivíduo da família também. Então, alguns É, julgamentos que a própria família faz, acho que essa estrutura ali acaba ficando toda comprometida e adoecida. Mas precisa de dar é, um bom start, né? Procurar ajuda, e essa ajuda tem que ser profissional habilitado para que se faça ali atendimento devido. a próxima pergunta até seria essa: como ajudar? Então, realmente é reconhecendo e procurando esse profissional, né? Tem algumas falas que é importante a não fazer, né? Isso não é nada, isso vai passar, né? Algumas falas que acabam prejudicando, né? Vão procurar Deus, procura igreja. E às vezes o sentimento ali pode até procurar, mas no momento ali do sujeito estar expressando um sentimento de menos-valia, uma ideação suicida ali persistente, o mais importante é a escuta e no momento certo encaminhar esse indivíduo para o profissional adequado para que se faça ali atendimento. Hoje também tem alguns centros de valorização à vida que fazem trabalho exemplar. E nada mais é de que escuta. É 188. A pessoa liga e ali ele consegue expressar para as pessoas que estão habilitadas a fazer uma escuta responsável e de maneira bem efetiva. Interessante. E qual é o momento mais importante de ajudar esse paciente? Em E uma das suas aulas, você disse referente a 72 horas. 72 horas é o indivíduo que tentou o suicídio em si, o paciente que deu entrada no pronto atendimento, e aquelas 72 horas é primordial para ter uma resolução, para iniciar um tratamento. Mas é válido entender que o paciente que tenta o suicídio é o preditivo mais importante de uma nova tentativa. Então, os pacientes que já tentaram uma vez e que teve um suicídio ali que não foi concretizado, é o fator mais preponderante para ter mais atenção. Então, por isso das 72 horas. E hoje existem drogas ali que possam atuar com mecanismo de ação como anti-suicida, que vai desde lítio, que é um sal, um estabilizador de humor que diminui a impulsividade. E também tem drogas antipsicóticas efetivas. O nome dela é clozapina, muito efetiva. E a gente precisa de um tempo ali para poder abordar e dar um planejamento, né, de atenção para esse sujeito. Mas é claro que tem ainda várias possibilidades terapêuticas, desde antidepressivo até outras medicações e até mesmo uma ECT, você já ouviu falar? Uhum. Eletroconvulsoterapia. É Uhum. o que estigmatizou ao longo dos anos, mas é um padrão ouro para algumas doenças mentais, que é esquizofrenia, bipolaridade refratária, gestante com ideação suicida, com planejamento, é o que tem de melhor no mercado hoje. Então, 72 horas ali para você trabalhar e fazer um planejamento para que você possa tratar esse indivíduo nessa complexidade que é o indivíduo que tentou o suicídio. Porque é o preditivo mais, o principal ali. Você aumenta até de 100 vezes a possibilidade do sujeito cometer o suicídio de novo. Isso, Interessante. enquanto que o sujeito que tenta suicídio aumenta 4 vezes no ano e tentar de novo.
Interessante. E, doutor França, a gente escuta muito falar da rede de apoio. Então, essa rede de apoio, ela é formada por quem? Vai desde profissionais de saúde, né? O CAPS, que é o Centro de Apoio Psicossocial. A gente chama atenção para o CAPS 1, 2 e 3, hoje é existente em nosso meio, que é o Centro de Amparo aos Pacientes Portadores de Doenças Mentais. A rede de apoio religiosa, né? Que é de grande importância em nosso meio, porque se entende que a religiosidade ela é fundamental para reduzir a impulsividade. É das melhores alternativas, porque ela alimenta a espiritualidade. Então, acaba diminuindo aí atos impossíveis. E bem como também a família, né? Que é o principal. Porque a família que está mais próxima de vida, que vai estar ali, né? E a grande maioria das vezes é a família que acaba levando, de fato, as pessoas esvaziar-se, né? E tentar atos contra si. Isso é importante dizer. Então, família ali, como rede de apoio, principal seria. Então, vai Certo. a religiosidade até a estrutura dos CAPs, que estão no nosso meio, os consultórios dos profissionais especializados. Uhum. Psicólogo, psiquiatra, médicos, clínicos, plantonistas. Todos, é. Então, E até falando da família, né? Essa família que mais melhor estruturada, após o suicídio, do ente querido, várias pessoas ficam com sentimento de culpa. Aquela culpa de o que eu deixei de fazer para que isso não acontecesse, né? E o que eu poderia ter feito, né? Acaba dando na mesma. Como lidar? Porque quem fica de fato destroçado. Né? Então, como lidar com isso? Como eximir desse sentimento de culpa dessa família? Família e amigos, eu acredito, né? Os amigos mais próximos também. profissionais que assistem, todos eles devem participar de rede de apoio também, do ponto de vista terapêutico, porque acaba, por vezes, adoecer. Porque você já ouviu falar naquele efeito de Werther? Até é muito comum o Não. familiar suicidar e, a partir daquele ponto do suicídio, outras pessoas cometerem atos suicidas. Então, o efeito Werther seria este: uma pessoa comete suicídio, aquilo ali é divulgado ou não, a pessoa compreende, a partir daquele suicídio inicial, outras pessoas também tentam. Então, é muito importante aí, depois né, dessa pessoa ter cometido o ato suicida, as pessoas terem suporte. É importantíssimo, por conta desse risco de efeito Werther. E o Werther era um jovem que apaixonou, né, muitos anos atrás, e outras pessoas se suicidaram a partir desse caso, que foi amplamente divulgado, através de cartas e tudo mais. E Ele perdeu o amor e se suicidou? perdeu um amor, um jovem. Mas foi amplamente divulgado na época. E outras pessoas se suicidaram a partir desse caso inicial. Aqui em Valadares, tem alguns casos que a gente observou que foi assim, uma cascata de suicídio. Um ano, até perigoso, né? A gente tem que ter muita atenção ao divulgar, igual nós estamos fazendo essa live aqui, a forma de se abordar para que ideações suicidas não possam, né, desencadear por conta dessa... Aqui que Setembro Amarelo tem um porquê, né? Porque foi a partir de um jovem que suicidou, a família começou a divulgar. Mas o setembro tem muitas relações aí com o aumento do suicídio nessa época também. Então tem que ter esse cuidado com a divulgação. Embora, obviamente, como se divulgar, né? Porque nós estamos falando aqui de como que as pessoas vão buscar, de fato, um apoio. Isso é que é importante. Porque, às vezes, as pessoas, de maneira invasiva, publicam, né, no WhatsApp, ou publicam a forma que a pessoa suicidou. Isso possa provocar no outro o efeito Werther. Cometer um ato suicida a partir daquela cena. Mas o cidadão já está com uma ideação suicida, com um quadro depressivo. E aquilo ali pode ser gatilho para outro fato, desencadear a partir daquele. Por isso da mídia, cuidado. Até nesse próprio Setembro Amarelo, que as pessoas começam a falar mais. Vocês percebem aumento? Aumento, mas só que tem uma relação também que é uma questão sazonal, né? A primavera, ela traz esse aumento de pessoas que deprimem,
Então, se o suicídio está relacionado com doença mental e as pessoas deprimem mais nessa época do ano, realmente tem essa questão provocativa, mas a gente observa o aumento das tentativas nesse período, né? Nossa, na época mais linda, né? É, É, mas tem vários fatores que se relacionam a isso daí. Igual tempos de paz, pessoas suicidam mais, é, dessa forma. Na hora é. que acalma, você vai falar de vai o tempo todo relutando, transformando coisa ruim, coisa boa, coisa ruim, coisa boa. Mas na hora que acalma, parece que desce tudo. Então, os pensamentos ruins também É. tendem a precipitar em momentos de acalmia. Certo? Acho que a pessoa se encontra no olho do furacão, Me né? E entrego, ali vê, me entrego. e ali vê, sente vazio, sente a dor profunda. É. Nossa, muito, muito interessante o assunto. E que responsabilidade, né? É de fato. De fato, estarmos falando a respeito. Então, com essa, eu até tinha colocado uma pergunta, mas a gente acabou já falando um pouquinho a respeito disso, mas essa sociedade nossa, né, que prega muito esse ter, que as pessoas não leem, não leem mais leituras que edifiquem, não escutam mais os idosos. Acho que a gente está num momento em que a gente, né, menos presta atenção no idoso. Você acha que esse contato virtual, né? Tudo hoje é virtual, tudo hoje falta o toque, falta o abraço, né? E agora a gente ainda está. Mas eu acho que agora, esse momento de pandemia, a gente tem que ter todo um cuidado, mas é um momento atípico. Atípico que em algum momento isso vai passar, mas grandes tristezas vão acontecer com certeza, né? Mas assim, a gente falando dessa sociedade que mais separa a pessoa uma da outra e que mais prega o ter do que esse ser. Você acha que a gente tem alguma chance das coisas darem mais certo, alguma chance de algum momento parar e não, gente, vamos mudar, vamos discutir mais sobre esse tipo de tema, vamos escutar mais, como você tem tanto falado aí, que a melhor meio de tentar prevenir, de ajudar realmente é essa escuta. Escuta com atenção, né, Francis? Com certeza, é ouvir, né? Tentar É, deixar aquilo ali. Mas eu chamo a atenção, Flávia, esse tempo moderno, né, onde as pessoas se distanciaram afetivamente, a modernização, acabaram se desconectando umas das outras, né? E isso levou o mal do século, que eu chamo a atenção aqui, que nós precisamos combater, que é a solidão. Nós podemos aproveitar desse veículo, né, da tecnologia, de maneira a experimentar também a afetividade. Receba meu abraço aí, se sinta confortável por ele. E as pessoas acabam não compreendendo a forma melhor de usar esses veículos e acabam se distanciando e proporcionando a cada vez mais a solidão. A solidão que deve ser combatida, porque a solidão gera diversas manifestações de sentimentos que por vezes as pessoas não entendem. Imagina você estar ali rodeado de amigos, cada um no seu celular e vendo só, de fato, as questões das mídias sociais e tudo. triviais. A juventude está assim, né? Um comparando a beleza do outro, criou um padrão de beleza de uma maneira que as pessoas estão eximindo de maneira afetuosa. Então, de fato, preocupa nesse futuro, mas determinadamente nós precisamos de combater a solidão. Aproximarmos mais uns aos outros efetivamente, de maneira empática, com sabedoria, e isso vai fazer de nós uma sociedade melhor. É isso que fica entre nós, né? Porque o tempo passa. E se a gente não viver verdadeiramente, nós vamos ficar aí, esbarrados, desconectados uns dos outros em tempos modernos. Deveremos aproveitar, talvez, dessa tecnologia, por que não? Exatamente, usar a favor, né? Nós estamos aqui conversando, tem alguns colegas interagindo com nós aí da faculdade, e É, criado experiências maravilhosas. Eu tenho um grupo do WhatsApp da faculdade. Muito legal ali, você experimenta, conversa, posta fotos, mostra os seus afazeres. Isso são trocas afetivas que podemos aproveitar, né, dessa condição nossa, desse momento aí da modernidade, de fato. com certeza. Bom, acho que nosso tempo aqui já está acabando. Você poderia, Francis, falar onde você trabalha, como te encontrar?
Hoje me encontro aqui em Governador Valadares, Minas Gerais, no leste de Mineiro. Eu atendo no meu consultório particular, na Avenida Minas Gerais, aqui no centro de Governador Valadares. E o meu telefone de contato é 999-899071. É 33 o prefixo, estou aqui à disposição. Me sigam aí nas redes aí, @Francis Psiquiatra, Dr. Francis Psiquiatra, DR Francis Psiquiatra. Aí o pessoal quiser me seguir, sempre compartilho coisas boas. Dá para poder a gente conectar afetivamente sim, através dessa plataforma e de maneira a gente contribuir um pouco para que as pessoas possam se relacionar melhor aí um com o outro, de maneira empática, com sabedoria. Isso é válido. Nossa, eu agradeço muito por você ter tirado esse tempinho, tá, para estar falando comigo. Eu gostaria, assim, só de encerrar dizendo para as pessoas que a única certeza que eu tenho é que a gente não deve julgar, né? Que no fundo ninguém sabe o que acontece no coração do outro. Então, se de alguma forma você vê, sente e percebe que possa ajudar, ajude. E é isso que você disse aí, Francis. Essa tecnologia ela pode sim nos unir. Né? Hoje a gente consegue mostrar manifestação, fazer vídeo com pessoas que estão do outro lado do mundo e fazer essas pessoas se sentir de fato amadas. Então, que este assunto que nós escolhemos, que é muito delicado, é de muita responsabilidade ter vindo aqui e ter, né, falado a respeito do tema, mas que ele sirva como um impulso para as pessoas olharem para o lado e perceberem, né, a pessoa que ama, como essa pessoa está. O amigo, a pessoa com quem você trabalha, e que nós, sempre juntos, a gente de fato possa conseguir contribuir para estimular a força do ser humano. Que essa força ela seja em todos os seus âmbitos, né? Uma força que seja física, espiritual, intelectual e emocional. Eu agradeço demais por você estar aqui comigo, né? Ter tirado esse tempo comigo, deixou eu estar aí com a sua família linda, com as suas mulheres lindas, né? Rodeado por mulheres e todas lindas, para falar no horário que teoricamente era para você já estar, né, descansando, a gente está aqui, nessa união, lutando pela vida, de fato. Eu agradeço e espero reencontrá-lo. Depois a gente marca outra bacana com temas aí aleatórios que você desejar, tá bem? Forte abraço. Com certeza. Um abração para o seu esposo, para sua família. Tá. Bom. Muito obrigada. Abraço para sua família também, tá bom? Tchau, tchau. Tchau.